aquecer um pouquinho cantando. Então vamos cantar um hino para dar início ao nosso culto. Hoje, dia de Santa Ceia, muito especial. Que todos possam cantar com bastante entusiasmo. De sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristezas, sem esta terra é passageira, a vida basta e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou teu caminho.
Vamos nos colocar de pé, então. E ao entoar o hino, nos colocaremos de pé para a entrada da plataforma. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos em Tua casa de oração, nesta manhã de sábado, aqui no aconchego, Senhor, juntinhos de Ti. Obrigado pela chuva que cai lá fora, pelo calor que sentimos, a presença do Teu Espírito em nossa vida. E obrigado, Senhor, porque nos traz aqui hoje não apenas para um culto costumeiro, mas para podermos participar também dos emblemas, do pão, do vinho, celebrarmos a salvação em Cristo, a alegria que temos no perdão que dele recebemos. Abençoa cada um daqueles que aqui chegaram, que a Tua bênção seja derramada de maneira abundante e poderosa sobre a vida de cada um de nós. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um feliz sábado a todos, que a paz do Senhor esteja convosco. E já agora são todos convidados para essa grande cerimônia que nós vamos ter hoje pela manhã, e que o Espírito de Deus esteja com todos vós e com os nossos irmãos que estão também nos acompanhando através da internet. Nós desejamos um feliz sábado a todos, apesar que o sábado está chegando mais cedo para vocês aí, não é? E, aliás, um pouquinho mais tarde, para nós é que chegou mais cedo, né? Então, que Deus os abençoe todos. Só tenho um aviso, um agradecimento, aliás, para falar para a igreja. A irmã Ana Gomes, ela está em casa, já foi ao hospital, parece que 2 ou 3 vezes já, e ela me mandou uma mensagem hoje de manhã e pediu que agradecesse à igreja as orações dos irmãos. E ela disse que já está se sentindo um pouquinho melhor, mas ainda está em fase de recuperação. Então, para que continue orando para ela também, tá bem? Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Todas as crianças, Ele a todas ama. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Aqui está Daniel na frente do rei. E esse homem aqui, o nome dele é Dário. Ele não gostava de Daniel porque ele era muito certinho. Ele fazia as coisas muito boas. E ele tinha inveja dele. Então ele falou: rei, você sabia que o Daniel está sempre orando? Ele ora 3 vezes ao dia. E ele não está orando para você? Ele está orando para um Deus aí. E então esse Dário era o inimigo de Daniel e ele queria que Daniel fosse morto ou que ele fosse ficar bem longe do palácio. Então ele foi
e falou para o rei: olha o que ele faz, ele ora todo dia, vamos fazer uma lei que as pessoas têm que adorar só o rei. Aí o rei concordou e fez essa lei, que só podiam adorar o rei. Então, mas o Daniel, ele orava para Deus, ele não adorava o rei. E o rei gostava muito de Daniel e tentou que ele fosse salvar o Daniel para ele não ser castigado. Mas ele não pôde salvar o Daniel. E o que aconteceu? Ele teve que ser jogado na cova dos leões. Olha só os leões, parece que eles estão com fome, né? Com a língua de fora. Comidinha fresquinha. Você sabia que a cova dos leões era um buraco grande no chão? E aí eles colocavam uma pedra para fechar o buraco. E aí você ficava preso lá dentro do buraco sem poder sair de nenhuma maneira. E olha só, Daniel foi jogado lá dentro, porque ele amava Deus e ele adorava Deus e orava para Deus todo dia. Mas quando ele chegou lá, ele fez uma oração. E você acha que Deus protegeu ele? Claro que protegeu. Olha só como os leões ficaram bem mansinhos. Não machucaram Davi. Daniel. Não machucaram Daniel. E o rei ficou preocupado. Ele falou: será que Daniel está bem? Aqueles leões faz tempo que eles não comem. Eles estavam com fome. Será que meu amigo Daniel vai estar bem? Aí de manhã cedinho ele foi lá ver se Daniel estava bem. E ele estava bem, olha. Ele ficou muito feliz. E o rei ficou tão alegre que ele mandou tirar Daniel lá da cova. E o rei ordenou então que trouxessem os inimigos de Daniel e jogaram os inimigos dele na cova em vez disso. E agora eles ficaram todos felizes que fizeram uma nova lei que todas as pessoas tinham que orar a Deus. Viu? Então Deus fez algo muito bom acontecer e as pessoas viram que Ele era o Deus verdadeiro e o Deus poderoso. E é o mesmo Deus que a gente adora hoje. Vamos fazer uma oração para esse grande Deus. Papai do céu, obrigado que você ajudou Daniel. E você é muito poderoso. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Está chovendo lá fora hoje, hein? De acordo com a nossa lição da Escola Sabatina, hoje de manhã, nós vimos que o povo de Israel, nos tempos de Joel, a terra precisava de água, muita água, para poder crescer os alimentos, que era vida para o povo, não é? Era a alimentação diária do povo. E hoje amanheceu o dia com chuva. Bastante chuva aí, graças a Deus, Deus manda ainda para nós a chuva e o sol para que a terra produza, para que nós tenhamos o nosso alimento. Deus tem sido fiel e amoroso para conosco. Agora é o momento de nós devolvermos a Deus aquilo que pertence a Ele. Ele tudo nos dá e unicamente Ele nos pede que nós devolvamos apenas 10% para que haja mantimento na sua casa. Então vamos dar agora devolver os nossos 10%. Os nossos irmãos diáconos vão nos ajudar na recolha.
baixar nossas frontes para agradecer a Deus. E também já agora agradecer essa bandinha maravilhosa. Que Deus os abençoe. Que continuem sempre assim. Foi muito bonito. Muito bom. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui está as nossas ofertas e os nossos dízimos. Que o Senhor possa abençoá-los e direcioná-los para a Tua causa. Que Teu Espírito possa estar com todos nós, Pai, e não deixe que falte nada em cada lar dos Seus filhos aqui representados. Em Teu nome, Jesus, Te agradecemos. Amém. Vamos agora nos colocar de pé e vamos entoar o hino de número 7. Vamos cantar o hino número 7. Depois o pastor vai nos dar as direções para o início do nosso lava-pés. Sejas louvado, Rei Criador da natura. Louva minha alma, louva com zelo e ternura. Louva ao Senhor pelo insondável amor, cálido amor que perdura. Sejas louvado, tu que o universo conduzes, só tuas asas, paz e conforto produzes. Haja louvor pelo teu dom redentor, Príncipe eterno das luzes. Sejas louvado pelo cuidado paterno, sobre a verdade ergues teu reino supremo. Teu louvor seja somente, Senhor, por teu amor sempre eterno. Vamos nos colocar de joelhos agora para orarmos a Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo grande privilégio que nos dás de estarmos aqui na tua presença, Pai, para te louvar, agradecer o teu nome, Senhor, e também para dizer que o Senhor é o nosso único Deus, ao qual nós nos prostramos, o qual nós te adoramos. E o Senhor é o único Deus que nós te adoramos, e nós continuamos, Senhor, aqui à tua espera, e oramos para que a tua volta seja breve, para que possamos ir contigo para o céu e estarmos contigo todos os dias da nossa vida. Que o teu Espírito possa estar com teus filhos aqui esta manhã e que derramos uma porção dobrada sobre eles, para que possamos colocar nos nossos corações que tu és o caminho,
a verdade e a vida. E ninguém, Senhor, vai ao Pai senão por Ti. Por isso, Jesus Cristo, Te agradecemos pelo grande sacrifício que fizeste na cruz do Calvário para salvar-nos a cada um de nós, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Em Teu nome Te agradecemos. Amém. Irmãos, um bom dia a todos, bom sábado. Lá fora está fresquinho, né? Aqui está gostoso, né? Está quentinho aqui dentro. Mas vamos ter que sair um pouquinho, viu? Então, mas eu acho que agora deu uma paradinha na chuva. Hoje é um dia especial, não apenas porque é um sábado, estamos juntos para louvar o nome de Deus, para esse momento juntos como igreja, não é? A gente espera a semana inteira por esse momento. Acho que sempre é o clímax da semana, a oportunidade de estarmos aqui e louvarmos a Deus no dia de sábado, mas hoje também porque temos o privilégio de participar da ceia do Senhor, não é? Da ceia do Senhor. E João capítulo 13 nos diz que antes da ceia, verso 4, Jesus levantou-se, tirou o manto e, cingindo-se com a toalha, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Vocês lembram da história, né? Sábado passado eu comentei esse trecho e os discípulos não entenderam muita coisa, sabe? Até hoje muitos de nós ainda não temos uma visão muito clara do porquê do lava-pés, não é? Por que precisamos participar dessas cerimônias, que foram cerimônias instituídas pelo próprio Jesus. Mas é interessante que quando Jesus começou a lavar os pés, Pedro se levantou e disse: Senhor, lavas-me os pés a mim? Não é? E ele disse: nunca me lavarás os pés. E no mesmo instante Jesus disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então é importante participar da série. Se não te lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Pedro: Senhor, lava não somente os pés, mas as mãos, a cabeça, né? E Jesus respondeu, e aí aqui o verso 10 está o principal objetivo do lava-pés. Quando ele respondeu dizendo o seguinte: aquele que se banhou não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais estás todo limpo. Então, a cerimônia do lava-pés, ela é uma reconfirmação do batismo. Quem já foi batizado, já se banhou uma vez, né? Banhou-se ali, nesse tanque, ou em outro lugar, não importa. Mas você já foi banhado por essa água. Mas ao longo da vida, e durante o dia a dia, a gente comete pecados. E a cerimônia da Santa Ceia, ligada à cerimônia do lava-pés, o lava-pés, ele é uma miniaturização do batismo, é como se fosse um batismo em miniatura. Então você não precisa lavar o corpo inteiro de novo, você lava somente os pés, é um símbolo, né? E cada vez que você lava os pés, é como se você estivesse participando mais uma vez do batismo, como se fosse um rebatismo, a oportunidade de aceitar novamente a purificação que Deus faz. Então, mais do que simplesmente uma cerimônia de humildade, ela simboliza uma renovação espiritual, a oportunidade de participarmos do batismo de novo. Já imaginou se cada vez que você peca, você tivesse que se batizar no tanque, não é? A gente ia ter que ter batismo todo sábado em uma fila aqui, não é? Então não ia ter mais culto na igreja, ia ser só batismo o dia inteiro. Então não precisa, de vez em quando a gente tem a cerimônia da Santa Ceia e do lava-pés. E aí você tem o privilégio de ser rebatizado, lavando somente os seus pés. Entenderam? Então esse é o simbolismo, esse é o objetivo. E nós agora vamos sair da igreja, não é? Vamos ter uma música ali de fundo, que o Luiz está colocando. Enquanto a música toca, podemos nos levantar de maneira tranquila, as mulheres e as moças costumeiramente no salão grande, não é? Os rapazes, os homens aqui no salão anexo à cozinha. Vamos participar do lava-pés, depois retornamos para a igreja para darmos continuidade, aí sim, com a mensagem bíblica e a ceia do Senhor. Tá? Que Deus nos abençoe a todos.
Almejamos outro lar, novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Esta promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Lá reinará o amor, finalmente verei e adorarei o meu Rei, meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Com os pés na terra
sentir a amizade, o amor que nos traz união. É tão bom partilhar este amor com você cada dia. Vamos juntos cantar, demonstrando a nossa alegria. É tão bom encontrar os amigos, rever os irmãos. Encontrar os amigos, rever os irmãos. E sentir a amizade, o amor que nos traz união. Nos traz união. É tão bom partilhar este amor com você cada dia. Vamos juntos cantar, demonstrando a nossa alegria. É tão bom encontrar os amigos, rever os irmãos. Encontrar os amigos, rever os irmãos. E sentir a amizade, o amor que nos traz união. Nos traz união. É tão bom partilhar esse amor com você cada dia. Vamos juntos cantar, demonstrando a nossa alegria. É tão bom partilhar esse amor com você cada dia. Vamos juntos cantar, demonstrando a nossa alegria. Os desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou
chego ao meu limite e começo a naufragar, eu logo chamo por seu nome, pois eu sei, em minha frágil embarcação está o Senhor das ondas, está o Senhor dos ventos, está o Senhor do mar. E quando não tiver mais forças, Ele se levantará e mais uma vez o mar vai se acalmar. Quantas vezes já tentei guiar sozinho a minha nau, mas cada vez mais longe as ondas me levarão. Em meio à cruel tormenta, Cristo estendeu sua mão e logo veio a calmaria e paz. Em minha frágil embarcação está o Senhor das ondas, está o Senhor dos ventos, está o Senhor do mar. E quando não tiver mais forças, Ele se levantará e mais uma vez o mar vai se acalmar. Projetos que parecem ser de Deus. Desde quando me levanto até quando vou dormir, sou provado, tenho escolhas a fazer. Cada dia que eu vivo é um milagre singular, mas também tenho lutas pra enfrentar. Eu te peço, Senhor, que eu aprenda mais de ti, para ser cada dia vencedor. Eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti. Por teu amor em minha mente, que eu te obedeça humildemente, vencedor, cada dia eu sou. Bom dia, irmãos. Essa canção que eu vou cantar hoje, a letra fala sobre nosso pedido para estar mais perto de Deus. E como hoje é a Santa Ceia, que seja nossa devoção de acercarmos mais a Deus. For your nearness, Lord, I hunger. For your nearness, Lord, I wait. Hold me ever close.
restoration in its fullness, lasting hope for all who come. In your nearness I take shelter. Where you are is where I'm home. I have need of only one thing, to be here before your throne, to be here before your throne. So draw me nearer, Lord. Never let me go. Closer to your heart and draw me nearer, Lord. Yes, draw me nearer, Lord. Never let me go. Closer to your heart and draw me nearer, Lord. And draw me nearer, Lord. And keep me here, keep me here. There's nowhere else I'd rather be. So keep me here, keep me here. There's nowhere else I'd rather be. There's nowhere else I'd rather be. So draw me nearer, Lord. Never let me go. Closer to your heart and draw me nearer, Lord. And draw me nearer, Lord. Draw me nearer, my Lord. Chegado ainda, né? Dando continuidade ao nosso culto nessa manhã. Eu vi o Paulo e a Paula chegando, estão lá atrás, não estão? Ah, estão ali atrás. Ok, tá bom. A Paula está viajando essa semana, Paula, indo a Portugal, para poder dar entrada novamente no visto, e a gente espera que voltar o quanto antes, né? Tá bom? Uma boa viagem. Vamos orar para que tudo dê certo, né? E possa retornar o quanto antes e novamente não apenas ao convívio da igreja, mas também para estar ao lado do seu esposo, né? Tá? Que Deus abençoe, tá bom? E como foi seu pequeno grupo ontem? O meu foi bom, foi bom. Saímos de lá 10 horas, chegamos em casa quase 11 horas, né? Ontem o nosso foi em Mosma, então bem longe pra gente, né? Mas foi muito gostoso. Um estudo sobre a lei de Deus, conversamos bastante, sabe? Abra sua Bíblia em Atos 5:42. Pequeno grupo não é apenas um programa, uma ideia, não é? O pequeno grupo é um estilo de vida. A gente fala muito sobre a igreja primitiva, a igreja cristã primitiva, a igreja de Atos, que era a igreja modelo. Mas em Atos 5:42, a Bíblia diz que essa igreja de Atos, essa igreja modelo, como é que ela funcionava? E Atos 5:42 diz que todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. É interessante, não é? Era uma igreja que não se limitava apenas aos cultos do templo, mas era uma igreja que tinha prazer em se reunir nas casas para também estudar a palavra de Deus. E o pequeno grupo é uma tentativa, é uma opção, é uma oportunidade que a gente tem de experimentar um pouco aquilo que é o convívio. E que o ambiente da igreja nunca vai proporcionar, nunca, não tem como, não é? Não tem como a gente comungar 100 pessoas, 60, 80 pessoas ao mesmo tempo, mas num grupo menor isso é possível, não é? E o pequeno grupo, mais do que um programa, uma ideia, é acima de tudo um estilo de vida, uma maneira de ser, que era justamente a maneira como a igreja cristã primitiva funcionava, não é? Eu estimulo você, una-se a um pequeno grupo, participe, não é? Cada sexta-feira é uma experiência gostosa, uma experiência diferente, de crescimento espiritual.
E eu aguardo com ansiedade. Assim como eu aguardo com ansiedade o sábado pela manhã, eu hoje aguardo a sexta-feira à noite também, não é? E eu espero que essa seja também a sua experiência na sua vida espiritual. Irmãos, apenas lembrando algumas coisas importantes nesses próximos dias. Sábado que vem, à noite, teremos a nossa vigília, a partir das 6 horas da tarde, ok? Então teremos aqui, no final de tarde, já um chazinho, um lanchinho, você vem e a gente começa a programação. O tema será sobre o Espírito Santo, tá? A sua pessoa, a sua promessa. Então, iremos das 6 da tarde, até acredito por volta de 11, 11h30 da noite, não mais do que isso, né? Então você volta para casa, dorme, ninguém perde a noite, e a gente de qualquer maneira tem a oportunidade do crescimento espiritual, preparando a igreja e o nosso coração para a semana seguinte. Porque aí na sexta seguinte, dia 3 de maio, nós temos o quê? O início da nossa semana espiritual, da nossa semana de oração, né? E essa semana já conversei de novo com o pastor Rafael Rossi, ele está ansioso também para ver, e a gente já conversando, acertando os últimos detalhes. E apenas para você anotar na sua agenda e não se perder. Nós teremos reunião na sexta-feira, dia 3, à noite, às 7h30. Sábado pela manhã, o culto normal da igreja. No dia 4 de maio, no sábado, nós teremos reunião à noite. Então não é alguma coisa que a gente está acostumado. Nós vamos ter reunião sexta à noite, sábado à noite, domingo à noite, aí a semana inteira. Mas o primeiro sábado nós teremos reunião à noite, às 7h30 da noite, ok? Não faz parte do nosso hábito, geralmente a gente tem reunião só pela manhã, mas como o programa é um programa unificado e geral, todos os outros auditórios terão reunião à noite, então nós entramos também. Por quê? Porque se alguém entra no website, assiste uma propaganda na TV, ou seja o que for, e chega aqui à noite e não tem nada, então nós temos que ter uma programação à noite. Então já combinei com o pastor Rafael, nós teremos um tema na sexta noite, dia 3, no sábado à noite, dia 4, e aí domingo à noite, já é o nosso hábito, a semana inteira, sempre às 7h30 da noite. Então no primeiro sábado, reunião pela manhã e reunião à noite. Não teremos nada à tarde, você volta para casa, descansa, para estar aqui novamente às 7h30 da noite, no dia 4. Anota na agenda, se prepara, ok? Deixa aí uma energia guardada, para você gastar durante a semana, não é? E não perder nenhuma noite e estar aqui para usufruir daquilo que Deus tem preparado. Nós temos milhares desse panfleto. Eu não queria ter, talvez, a tristeza de jogar uma caixa depois no binho amarelo, né? Eu não queria ter que levar isso e jogar isso fora, né? Sabe, leve, ande com ele, ok? Lugares que você frequenta, pessoas de fala portuguesa que vão entender o que está aqui, leve, deixa ali. É um material muito bem apresentado, sabe? Material muito bom. Temos ali em cima da mesa, temos caixas ali. Não economize, leve, mas distribua. Faça a sua parte, ok? Você pode usar isso para um convite pessoal, para pessoas que você conhece, com quem você se encontra. E você pode deixar também em lugares onde você acredita pessoas que falam português poderão ter acesso a esse material. Mas façamos a nossa parte, para que essa semana seja uma bênção, não apenas para nós, para a igreja, né, de forma geral, mas seja também uma bênção para todos aqueles que ainda não conhecem a Cristo, não tiveram a oportunidade de conhecer a Bíblia, e quem sabe poderão vir estar conosco e ter também essa experiência na sua vida espiritual. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 46. Com esse texto nós começamos o tema de hoje. Hoje falaremos sobre os eventos da sexta-feira. Mateus 26, 46 nos diz: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Com essas palavras de Jesus Cristo, os eventos da sexta-feira tiveram seu início. Com essas palavras, elas foram proferidas na madrugada da quinta para a sexta, ali no jardim do Getsemane. E quando Jesus proferiu essas palavras, ali já era o começo realmente dos eventos da sexta-feira. Elas referiam-se a Judas, o traidor se aproxima. Mas elas poderiam ter sido dirigidas a qualquer um daqueles que ali estavam. Porque, como mencionamos semana passada, todos viraram as costas para Jesus naquela noite. Vamos dar uma olhada, por exemplo, uma análise aqui, em cada um dos personagens daquela noite.
não é? Judas, o primeiro deles. Não é? Qual era a motivação de Judas naquele cenário? Qual era? As vantagens temporais. Judas estava preocupado com as posições, preocupado com o ganho financeiro, as moedas de prata. Não é? E o povo que ali estava, aquela multidão, individualmente, sejamos sinceros, nenhum deles teria tido coragem de crucificar a Cristo. Mas como estavam em grupos, a pressão do grupo, não é? Eles fizeram coisas e gritaram coisas que não teriam feito ou gritado se estivessem sozinhos, levados pela pressão da multidão. E os discípulos? A Bíblia é clara, dizendo que todos o deixaram. Então os discípulos, deixando todos, fugiram. Vergonhoso, não é? Nenhum deles ficou ao lado do mestre. Todos fugiram. E os líderes religiosos? Confesso que não foi surpresa, mas foi decepcionante, não é? Eles deveriam estar esperando o Messias. Mas ao invés de estarem estudando as profecias para estarem com a mente percebida daquilo que estava para acontecer, eles foram atrás para crucificar a Cristo. Todos os traíram, todos. Embora o beijo tenha sido dado por Judas, todos o traíram. Eu às vezes me pergunto o seguinte: se nós estivéssemos lá, coloque você naquele cenário. Faz de conta que você nasceu há 2000 anos atrás, não é? E você está lá naquele dia. Você é um judeu, você nasceu ali, e você está lá, presenciando os eventos daquele dia. Imagine que você está ali. Qual teria sido a sua postura? Qual teria sido a sua atitude? A maioria de nós certamente diria o seguinte: eu não, eu teria feito diferente, né? Eu teria agido de maneira diferente. Paulo diz em Hebreus que toda vez que nós pecamos, nós crucificamos a Jesus Cristo mais uma vez em nosso coração. Interessante, né? A gente diz assim: não, eu nunca crucificaria Jesus. Mas toda vez que a gente escolhe um caminho diferente do caminho de Deus, é como se nós estivéssemos crucificando a Cristo mais uma vez em nosso coração. Por isso, que de acordo com a Bíblia, não foram apenas os líderes judeus, não foi apenas o povo de forma geral, não foram apenas os soldados romanos que o mataram. Na prática, todos nós o matamos. Todos nós o traímos, todos. Porque, como já mencionei, cada ato, cada atitude, cada pensamento nos coloca ao lado ou não daqueles que o traíram. O que mais impressiona, no entanto, é perceber que a atitude de Jesus, sabe? Não havia ódio, não havia rancor, ressentimento no coração de Jesus. Pelo contrário, diante do que estava para acontecer durante a sexta-feira, havia no coração de Jesus uma predisposição em perdoar. Ele estava predisposto a perdoar Judas, vocês lembram? Ele chamou Judas de amigo. Ele estava predisposto a perdoar, inclusive, aqueles que o crucificaram, porque ele disse o quê? Olha, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele incluiu a todos naquela oração. E quando eu penso na atitude de Jesus, eu entendo que o perdão é uma necessidade para que possamos ser felizes. Eu não falo de nós recebermos o perdão, mas de nós aprendermos a perdoar. Aprendermos a perdoar assim como Cristo perdoou. Perdoar aqueles que nos machucam, aqueles que nos traem, aqueles que de alguma maneira guardam ódio no coração, rancor no coração. Quantas vezes, irmãos, quantas pessoas há que passam a vida carregando ódio e rancor no coração? Eu li uma vez alguém mencionando o seguinte, que o ódio é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra, né? E é você quem sofre, não é o outro, né? Você acha que o outro, e não é. Nunca me esqueço da Ana Ruth, muitos anos atrás. Um dia ela foi conversar comigo, chateada, e disse: olha, pastor, membro de uma igreja minha. E ela me contou, disse: olha, eu fui pedir 2 semanas de férias ao meu chefe para viajar. Ele não deu, me deu apenas 8 dias. E eu tive que tirar os 8 dias de férias. Mas eu passei 8 dias pensando no meu chefe, com raiva dele. Então eu nem tirei os 15, nem aproveitei os 8. Né? O ódio, o rancor no coração. Mas é isso que acontece. O outro está lá e você está aqui se remoendo, né? Guardando no coração e se acabando, o veneno destruindo você. E o outro continua lá, seguindo a sua vida normal. Eu sei que talvez a ideia do perdão
não tenha lógica, não é? Perdoar Judas, ele merecia perdão, irmãos? Perdoar os soldados romanos, por quê? Para quê? Por que deveria? Perdoar a esposa, perdoar o esposo, perdoar o inimigo, perdoar a pessoa que falou mal de mim, que falou mal de você, a pessoa que lhe machucou. Merece, vale a pena esse esforço. Mas sejamos realistas, que opção nós temos? Que opção? Odiar? Guardar rancor no coração? Nutrir ressentimento? Como disse alguém, não perdoar é trancar-se a si mesmo numa prisão. Interessante, né? Nós, por exemplo, fazemos parte aqui de uma igreja, a comunidade da igreja, não é? Quantas pessoas? Embora muitos até nem estejam aqui, muito maior essa comunidade do que na realidade aqueles que aqui estão. E eu vou ser sincero, eu já espero que alguma coisa saia de errado. É normal, né? O que é que a gente pode esperar de um grupo grande de pessoas, onde cada um tem um background diferente, teve uma educação diferente, tem uma maneira de perceber a vida diferente, né? Tem atitudes diferentes, alguns são mais complicados que outros, alguns são mais sensíveis que outros, alguns têm facilidade para criticar, outros têm facilidade para, quem sabe, imaginar coisas, não é? Cada um de nós temos as nossas características. É natural que ao longo do tempo, no convívio a longo termo, que ranhuras aconteçam, que problemas aconteçam. Eu já espero que de vez em quando uma coisa ou outra aconteça. E aí eu pergunto, como é que nós vamos viver? Seja em família, ou seja na família da igreja, sem aprendermos e sem colocarmos em prática a atitude do perdão. Como, irmãos? É impossível. É impossível. E eu já cansei de, às vezes, ver gente que diz assim, eu vou sair dessa igreja, vou para uma outra igreja, né? Porque teve problemas na sua igreja local. Eu digo, não adianta. Você vai sair dessa e vai para outra. Eu só dou algum tempo para que você tenha problemas na outra. E vai mudar para uma outra. E assim vai ficar, né? Até acabar em todas as igrejas da cidade, né? Mas por quê? Porque não adianta. Você tem que ficar e você tem que resolver. E tem que pedir perdão. E tem que perdoar. Viver sem perdão, irmãos, é impossível. É impossível. Todos nós precisamos de relacionamentos saudáveis, sabe? Todos nós. Seja na família, seja na igreja, não é? Seja no trabalho, todos nós precisamos. E a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Mas é possível. E Jesus, ele nos mostrou na sexta-feira que o perdão é fundamental para que você tenha um relacionamento saudável, para que você seja saudável. Jesus escolheu naquele dia não odiar. Ele escolheu não ter rancor. Ele escolheu não guardar ressentimento. Ele tomou a decisão de perdoar todos, não importa o que eles fizessem. Ele tomou essa decisão antes dos fatos acontecerem. Havia uma predisposição em Jesus de perdoar, não importa o que acontecesse. É interessante porque durante o início daquela sexta-feira, quando nós lemos a Bíblia, a gente percebe que aconteceu um dos julgamentos mais fraudulentos da história, não é? No início daquele dia, vocês lembram-se da história, durante a madrugada, Jesus foi levado de um lado para o outro. Ele foi levado pelo menos ao Sinédrio, 2 vezes perante Herodes. Ele foi levado perante Pilatos. Havia ódio no coração das pessoas. Jesus sendo joguete a madrugada inteira de um lado para o outro. O próprio Satanás estava ali em pessoa, instigando as pessoas, motivando-as para que matassem o Filho de Deus. Mas antes de prosseguir, deixa eu falar uma coisa. A morte de Jesus, irmãos, na sexta-feira da paixão, não foi uma morte acidental. Gálatas 4, verso 4, Paulo nos diz que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Não é? O que Paulo está dizendo é que Deus estava no controle. Ele sempre está no controle. As profecias bíblicas, por exemplo, né, que nós vamos estudar durante a semana, as profecias bíblicas, elas nos foram dadas muito mais do que apenas para revelar o futuro, mas para nos dar a certeza de que Deus está no controle. Não importa as aparências, Deus está no controle. A história, ela é um palco onde Deus revela os seus planos através da história.
É por isso que quando Jesus disse, olha, eu voltarei, ele falou sério. E não importa o que as pessoas pensam. Não importa o que você olhe ao redor e perceba do mundo. Ele vai voltar. Ele vai cumprir a sua promessa. Não existe a menor possibilidade de que isso não aconteça. Porque a história do mundo é um palco onde Deus age, onde Ele revela os seus planos. E Ele deu as profecias por isso. E a vinda de Jesus a esse mundo e a sua morte não foi um acidente de percurso, mas foi algo planejado nos propósitos de Deus. E Paulo diz isso, na plenitude dos tempos, Deus enviou. No tempo certo, Ele veio. Duas coisas me chamam a atenção no processo do julgamento de Jesus. A primeira delas, Mateus 26, 64. Abra sua Bíblia, Mateus 26, 64. Mateus 26, 64 nos diz o seguinte: Jesus está dizendo, desde agora, vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. É interessante, no momento do julgamento, o que é que Jesus fez? Ele olhou para o futuro. Enquanto ele atravessava aquele momento, aquele inferno de sua vida, no momento de maior dor, Jesus manteve seus olhos fitos onde? No céu. Desde agora, vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus. Manteve os olhos fitos no horizonte, fitos no céu. Alguns dias atrás, eu acho que algumas semanas atrás, um dia nós fomos à praia cedinho. Eu lembro que estava o Dadá, eu lembro que o Marcos estava também, o Mateus. E aí o Mateus alugou uma prancha, lembra, Mateus? Aquela prancha, o stand paddling, né? Aquela prancha grande que você fica em pé com o remo, né? E eu nunca tinha ido numa daquela. E chega uma hora que ele disse, olha, vai um pouquinho. E eu digo, tá bom, peguei lá para experimentar, não é? Mas eu não consegui ficar em pé. É interessante, não é? Na prancha menorzinha consigo. Naquela grande, gigantesca, só ficar em pé, não conseguia. Ficava em pé, caía. Em pé e caía. Em pé e caía, né? Caía umas 10 vezes, até que não aguentava mais. E aí eu lembro que o Mateus comentou e disse, olha, alguém já me deu a dica. Ele disse que o segredo é você ficar em pé e não pode olhar para baixo. Você não pode ficar olhando para o mar, você tem que olhar para onde? Você tem que olhar para frente, lá para o horizonte, senão você perde o equilíbrio. Tem que olhar, mas não dá, a gente fica em pé e olha para baixo e cai. E é interessante porque Jesus naquele dia, ele parece que sabia disso, ele tinha isso no seu coração. Ele sabia que a melhor maneira de manter o equilíbrio é manter os olhos fixos no horizonte, fixos na frente. Foi isso que ele fez. Naquele momento de dor, de problemas, ele buscou a motivação olhando para o alto. E Jesus, ele anteviu, na sua mente, ele anteviu aquele dia em que ele voltará nas nuvens dos céus, com poder e glória. E foi isso que deu forças a ele para prosseguir e atravessar aquele momento, o dia do Calvário. Lembram-se que diante de Pilatos, ele disse, Pilatos, olha, o meu reino não é desse mundo. Se fosse, meus súditos estariam aqui. Ele sabia de onde era o reino dele. E ele ficou olhando para o futuro, olhando para aquilo que seria o cumprimento da sua promessa. Assim também é conosco, irmãos, em nossa vida, sabe? Não perca isso de vista. Paulo diz que a nossa pátria está nos céus. Esse não é o nosso lar. Esse mundo não é o seu lar. A visão do céu, ela serve como motivação para a vida cristã. É a motivação. Paulo mesmo dizia, olha, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação. Não é? A coroa me está guardada. É interessante porque na Bíblia você vai encontrar inúmeras vezes o céu, a coroa, a vida eterna, o paraíso, o reino de Deus sendo falado, sendo mostrado como incentivo na carreira cristã, para que você não fique para trás, para que você não desista. Jesus mesmo disse, quando vier o Filho do Homem, Ele retribuirá a cada um segundo as suas ações, as suas escolhas. Mantenha os seus olhos fitos no céu. Foque no futuro, não é? Foque no futuro. Há pessoas que às vezes estão indo bem na vida, sabe? Indo bem na vida cristã. E aí acontece um problema. E a pessoa perde o foco. Ou elas estão indo bem na vida cristã. E aí alguém fala mal de você, você perde o foco, aí desanima. Está indo bem na vida cristã. E aí comete um pecado. Aí desvia os olhos de Deus. E aí fica pelo meio do caminho. Não tire os olhos, sabe? Mantenha os olhos fitos no céu, fitos no futuro. Olhe para frente. Senão você vai perder o equilíbrio. Você vai cair. Não tem outro caminho. O segundo fato que me chama a atenção no julgamento de Jesus naquele dia é a situação de Pilatos.
Pilatos estava encurralado, irmãos, naquele dia, entre as convicções pessoais dele e a pressão da multidão, a pressão dos sacerdotes, dos líderes espirituais. Mateus 27, 22, abra sua Bíblia, porque a Bíblia nos diz em Mateus 27, 22, que diante desse dilema, as suas convicções e a pressão da multidão gritando, crucifica-o, crucifica-o. Mateus 27, 22 nos diz que Pilatos, olhando para o povo, né, ele disse, olha, que farei então de Jesus chamado o Cristo? O que é que eu faço com Jesus? O que é que eu faço com ele? Essa para mim é uma pergunta básica na vida, sabe? O que é que você vai fazer com Jesus? O que é que nós vamos fazer com esse Jesus chamado Cristo? O que é que você vai fazer? Qual é a tua decisão? Não existem muitas alternativas, na realidade apenas existem duas. Ou você o aceita, ou você o rejeita. Ou você vive para ele, ou você vive contra ele. Não existe uma terceira alternativa. O grande erro de Pilatos foi achar que havia uma terceira alternativa. E ele decidiu não escolher. Lavou as mãos. Mas, em não escolher, ele acabou fazendo uma escolha, a pior possível. Não existe neutralidade. Não existe imparcialidade. No mundo espiritual não existe isso. Não existe nada como estar em cima do muro. A gente usa essa expressão, não é? Não existe nada como estar em cima do muro. Ou é ou não é. Ou pertence a Deus, ou pertence ao diabo. Não tem meio termo. Ou a sua vida está nas mãos de Deus ou não está. Ou você caminha com ele ou caminha sem ele. Quem comigo não ajunta, o que faz? Disse ele. Espalha. Não tem meio termo. E o grande erro de Pilatos foi achar que havia uma opção de neutralidade, quando não existe. Pilatos teve todas as evidências que precisava. Todas. Ele tinha suas percepções. Ele disse no meio do julgamento, olha, eu não acho nesse homem crime algum. Ele sabia que Jesus era inocente. Ele sabia. Além disso, teve o sonho da mulher. Lembra da história do sonho da mulher? No meio do julgamento, alguém chega com um bilhetinho e entrega para ele. E ele abre o bilhetinho ali, e o bilhetinho diz, olha, não te metes com este justo, porque esse aí, ele é quem disse é. Ele recebeu o bilhetinho da mulher. Eu sonhei de noite, e Deus me disse isso. Imagina a pressão dele, não é? E sabe, irmão, sempre é bom escutar a esposa, né? Principalmente quando ela sonha, né? Sempre é bom escutar a esposa, né? Sempre é bom. Vocês sabem que de vez em quando eu gosto de contar uma historiazinha no começo do sermão, às vezes uma história, não é, que tenha até um certo aspecto cômico, uma lição também. E Ângela geralmente é o meu teste, né? Eu às vezes conto primeiro para ela. O que é que tu acha dessa história? Né? E ela é o fiel da balança. Ela diz, olha, é boa, não é, não, essa aí não. Ó, essa é legal, essa. Né? Eu nunca vou esquecer, muitos anos atrás, eu contei uma história para ela. E ela disse, não conta. Essa aí não tem graça, não é legal, não conta. Aí eu disse, ah não, você é que não tem senso de humor, né? Eu disse, eu vou contar. Ela disse, tá bom. Sábado de manhã, igreja central de Natal, quase 500 pessoas, a igreja lotada, gente saindo pelas janelas. E aí eu conto a história, né? E quando eu conto a história, quando termina, a igreja está parada, olhando para mim assim, né? Nenhuma reação. Na hora eu olho e procuro a Ângela no meio do auditório. E ela está sentada, como quem diz assim, ó, eu te falei, né? Eu te falei. Não conta, né? Sempre é bom, irmãos, ouvir a esposa. Sempre é bom, né? Pilatos recebeu um bilhete na mão. A convicção pessoal, a esposa, Deus enviou um sonho direto. Ele tinha todas as evidências que precisava. Deus não ia falar mais nada para ele. Ele tinha tudo. Mas ele fez a pior escolha. Não escolher. Eu penso em nós, irmãos. Eu penso em você e em mim, sabe? O que você está esperando? Que um anjo desça do céu? Que o céu se abra e trovões? O que você está esperando? Para tomar as decisões que precisa tomar, para fazer as escolhas que precisa fazer, para corrigir as coisas que precisa corrigir. O que você está esperando? Deus já nos deu tudo, irmãos. Deus não vai te dar mais evidências do que aquelas que Ele já te deu. Há trovões de Deus falando em nossa vida, falando a tua consciência, falando pela palavra, através de pessoas, de músicas, de sermões, seja o que for. Há trovões de Deus a cada dia em nossos ouvidos, nos indicando este é o caminho, andai por ele. Deus não vai, irmãos,
fazer nada mais além daquilo que ele já tem feito. E a grande questão é a seguinte: o que é que você fará com esse Jesus chamado Cristo? Talvez um dos piores pecados da vida cristã seja o pecado da procrastinação, né? Palavra longa, né? Mas que significa a tentação de adiar para amanhã as coisas que precisam ser feitas hoje, né? Decisões de hoje que você diz, não, um dia e um dia. Lembram de Ló, a história de Ló? A cidade pronta para ser destruída, Sodoma, Gomorra, pronto para ser destruída, e o anjo dizendo, sai daqui, não, e até o último momento. E a Bíblia diz, se o anjo não tivesse agarrado ele pelo braço e tirado a força, eles teriam sido destruídos juntos com a cidade. Mas ele pagou o preço pela procrastinação. Ele perdeu a esposa, ele perdeu os genros, parte da família ficou e foi destruída. A decisão que precisava ter sido tomada muito tempo antes e que foi deixada para o último minuto, pela misericórdia, Deus ainda salvou ele, mas ele pagou um preço alto por aquele, não é? A tentação de adiar para o futuro, não deixe para a última hora. A Bíblia diz que os últimos acontecimentos foram rápidos, os seguintes foram rápidos, não é? Jesus foi entregue ao povo, foi açoitado, puseram na cruz, os pregos foram cravados em suas mãos, em seus pés. Começou ali a sua jornada final. 9 horas da manhã, Jesus foi posto no madeiro, às 9 da manhã. Morreria às 3 horas da tarde. No momento que era o sacrifício da tarde, ali Jesus morreria. Durante 6 horas, Jesus ficou pendurado na cruz. 6 horas de uma sexta-feira. E às vezes eu me pergunto, o que de fato ocorreu naquele dia, irmãos? O que de fato ocorreu naquele dia? Eu fico pensando nas pessoas que viviam naquela época, sabe? Eu fico pensando numa dona de casa. Estava em casa preparando o almoço, não é? 9 da manhã, 10 da manhã. E enquanto ela estava ali, o Filho de Deus morria. Penso nas crianças brincando na rua. Enquanto estavam ali brincando, o Filho de Deus pendia numa cruz. Eu penso nos comerciantes que estavam ali trabalhando. Enquanto isso, Cristo estava sendo crucificado. Sabe, irmãos, para muitas pessoas, aquilo ali foi mais um acontecimento de um dia comum, de uma sexta-feira, como qualquer outra. Mas se de fato nós cremos que naquela sexta-feira, durante aquelas 6 horas, o Filho de Deus pendia numa cruz, aquela não foi uma sexta-feira comum. Pelo contrário, aquela foi uma sexta-feira que detinha em si o poder de transformar a história do universo. E o mais importante, a história da minha vida e da sua vida também. Quando Jesus pendeu na cruz, irmãos, e deu o seu último suspiro, aquele não foi um suspiro de derrota, mas foi de vitória. Satanás estava derrotado e o amor e a justiça haviam triunfado. Não importa mais o que aconteça daqui para frente, lembre-se disso. Não importa o que aconteça daqui para frente, irmãos, Deus já é vitorioso. O que a vida vai trazer a mim e a você, sabe? Em relação às coisas que a gente considera importantes, o que a vida trará, se é uma morte, não é, ainda jovem ou idoso, se é saúde ou doença, se é riqueza ou dificuldades financeiras, sabe? Se é uma família grande ou uma vida como solteiro, não importa. O que a vida traga para cada um de nós daqui para frente é apenas um detalhe, irmãos, na perspectiva da eternidade. Não importa o que aconteça. O mais importante já aconteceu. Deus venceu. E a vitória pertence àqueles que estão com Ele. A grande questão é o que eu e você faremos com aquele Jesus chamado Cristo. É interessante, irmãos, porque a morte de Jesus tem muitos significados. Eu poderia falar aqui vários aspectos da volta de Cristo. Eu queria destacar um. Não é? A Bíblia usa várias figuras para dar um significado à morte de Cristo. Uma das minhas preferidas é a figura do resgate. Eu gosto da imagem do resgate. Principalmente porque o meu background, e de alguns são aqui, é o do Brasil, não é? E a gente sabe, o resgate, quando é que acontece o resgate? Quando alguém é o quê? Sequestrado, né? A gente sabe bem o que é isso, né? Quando alguém é sequestrado, o sequestrador, ele rouba
o direito sobre a vida daquela pessoa. A vida daquela pessoa agora me pertence. E alguém precisa pagar para que o direito à vida daquela pessoa seja readquirido por aquele que paga. A Bíblia diz que Jesus pagou o resgate por nós. Já imaginou isso? Esse mundo foi sequestrado, o diabo sequestrou, e muitos acreditavam que o diabo é quem está ditando as cartas. E aí Jesus vai no Calvário e ele diz, olha, eu pago o preço, eu vou pagar o preço. Quanto é? Eu pago. E ele pagou o resgate. Ele readquiriu o direito sobre a minha vida e a sua vida. Não importa se o mal ainda está atuante. O mal está se revelando na sua plenitude. Deus está permitindo. Não importa. Mas Deus já pagou o preço, irmãos. A minha vida e a sua vida já pertencem a Ele novamente. Ele pagou o preço. Ele nos resgatou pelo seu sangue. É por isso que a gente fala muito sobre Jesus morreu em nosso lugar. Não é? A gente fala muito sobre isso. E às vezes eu me preocupo porque às vezes eu fico pensando, será que de fato nós entendemos o que significa o fato de Jesus ter morrido em nosso lugar? Eu não sei quantos de vocês se lembram das enchentes que aconteceram. Luiz, põe aquela imagem para mim, por favor. Eu não sei quantos de vocês se lembram das enchentes que aconteceram em Queensland em 2011, janeiro de 2011, né? E sabe, sempre que acontecem tragédias como essas, muitas histórias surgem depois dessas tragédias, né? Às vezes eu gosto de ler os noticiários e acompanhar as coisas que acontecem, porque a gente sempre encontra histórias de heroísmo, histórias bonitas de sacrifício por trás disso. E se há uma pessoa que talvez entenda o que significa alguém dar a vida em seu lugar, talvez seja justamente esse garoto chamado Blake. Não é? Eu não sei quantos se lembram desse episódio, mas quando as enchentes chegaram naquela segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2011, Jordan Rice, o seu irmão Blake, Jordan, 13 anos, seu irmão, 10 anos, e a sua mãe, Donna, os três estavam num carro. Saíram para pegar alguma coisa em casa, na casa de um amigo. A enchente veio, pegou eles de surpresa. O carro parou no meio, a água não estava alta, mas o carro parou. E quando o carro parou e as águas começaram a subir, ela não tinha mais bateria no celular, mas então conseguiu ligar o 000 pelo menos. E a moça disse, olha, fique no carro, alguém vai ao seu encontro. Mas a água subia, resolveram sair do carro e subiram no roof do carro, ficaram no teto do carro. E as águas continuavam a subir até que um caminhoneiro viu de longe, parou o caminhão, pegou uma corda e veio de maneira muito brava, aproximou-se dos três e na hora que ia salvar justamente esse garoto, que é o mais velho, não é? O Jordan. Naquele momento o Jordan disse, não, leve primeiro o meu irmão, o mais novo, de 10 anos. O pai comenta depois, eu leio para não perder aqui o detalhe. O pai disse o seguinte, que quando o caminhoneiro foi agarrar o Jordan, ele falou, salve o meu irmão. E o pai disse, eu nem posso imaginar o medo que deve ter passado pelo seu corpo. Porque ele não podia nadar, o mais velho. Dos três era o único que não sabia nadar, ele tinha pavor de água. Mas mesmo assim, ele disse, não, salve meu irmão primeiro. E o pai disse, eu não posso nem imaginar quão difícil deve ter sido para ele ter falado aquilo. O caminhoneiro salvou o primeiro, não é? O Blake, 10 anos de idade, tirou ele. Quando pensava em voltar, estava planejando a volta, a corda rompeu. Ele não pôde voltar. Até ele conseguiu uma outra corda, as águas subiram mais ainda. E agora, o Jordan e a sua mãe Donna não podiam mais ficar no teto do carro. Havia uma árvore perto e eles pularam e se agarraram na árvore e ficaram agarrados na árvore enquanto a corrente passava banhando o seu corpo e eles ficaram ali agarrados. Mas depois de alguns minutos, a força da água era muito grande e o Jordan já não conseguia mais segurar os galhos da árvore. E ele solta a árvore e a água leva ele. No mesmo instante, a sua mãe, sem pensar duas vezes, solta também e vai junto com ele.
O pai comentou e disse que não entende até hoje o porquê. Pode passar a próxima. O pai não entende porquê. Não, era anterior. O pai não entende o porquê da mãe ter se jogado. Mas ele diz o seguinte: eu apenas posso entender que ela jamais deixaria que ele morresse sozinho, né? E ela decidiu ir junto. Quando viu o filho indo, ela decidiu ir junto. É interessante, irmãos, porque às vezes quando eu vejo histórias assim, e muitas outras, né, onde alguém de alguma maneira, naquele momento, toma a decisão de doar a sua vida pela vida do outro, um irmão mais velho pelo irmão mais novo. Eu não sei quantos fariam isso aqui, né? Mas o irmão mais velho poderia ter ido: não, leva o meu irmão mais novo. E aquilo custou a sua vida e a vida de sua mãe. Às vezes, quando eu penso nessa frase que a gente repete muito, né? Jesus morreu em nosso lugar, Jesus pagou o resgate, ele veio e morreu naquela sexta-feira. Eu não sei se a gente entende o que isso significa. Eu não consigo entender. Por isso que Ellen White diz que passará uma eternidade inteira para que nós apenas consigamos começar a arranhar com a ponta dos dedos a compreensão desse tema da morte de Cristo. A gente não entende. Mas a grande questão com a qual nós somos confrontados hoje, pode passar o próximo, a grande questão é o que você fará com esse Jesus chamado Cristo. O que você fará, irmãos? O que você fará? Pilatos não escolheu e acabou fazendo a pior escolha. A grande questão é: qual é a escolha que você fará hoje? Qual é a escolha que você tem feito a cada dia? Nós vamos participar agora da Santa Ceia, não é? Dos emblemas do pão e do vinho. E os emblemas do pão e do vinho é mais do que simplesmente uma cerimônia, irmãos, religiosa. Aqui, mais uma vez, de maneira pública, nós estaremos declarando ou não a nossa aceitação ou rejeição dessa morte no Calvário, do que aconteceu naquela sexta-feira. É a sua oportunidade de dizer: Senhor, eu quero te fazer mais uma vez, fazer de ti o primeiro em minha vida, viver para ti, e eu vou participar dos emblemas do teu corpo, do teu sangue. Ou a oportunidade de, quem sabe, lavar as mãos. Mas eu espero que você faça uma escolha, e que seja a escolha mais sábia. Feche seus olhos, querido Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui em tua casa. E a oportunidade, Senhor, de renovarmos as nossas decisões, de aceitarmos o sacrifício feito por nós naquela sexta-feira, num passado distante, por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado pelos efeitos, Senhor, desse sacrifício, pela vitória que foi alcançada, pelo preço que foi pago e pela certeza que temos hoje de que a vitória em Cristo nos pertence. Ajude-nos para que façamos a escolha certa. Renova-nos com a tua graça, com o teu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o João, ancião dessa igreja também, os diáconos e diaconisas, que possamos nos posicionar. Primeiro Coríntios capítulo 11, versos 23 e 24, nos diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós dado. Fazei isto em memória de mim. Nós vamos, nesse momento, nos ajoelhar, aqueles que puderem, se colocar de joelhos, dobrados. E o João fará uma oração pelos emblemas do pão e do vinho, que nesta manhã serão servidos. Grande Deus, poderoso,
que habitas nos altos céus, Senhor. Tu és o Deus que perdoas os nossos pecados. És o Deus que saras as nossas feridas. E és o Deus que nos dá vida eterna, que nos amou primeiro. Senhor, nós estamos na Tua presença, Senhor, para Te orar e para Te agradecer, porque Tu deste o Teu Filho para que morresse na cruz do Calvário, para nos dar vida. E estes emblemas aqui esta manhã, o pão e o vinho, que simbolizam o corpo do Salvador Jesus, que foi pisado e moído por todas as nossas transgressões. Nós não temos palavras para Te agradecer esse grande ato, Senhor. Nós só podemos Te orar e pedir que o Senhor nos ajude a compreender esse maravilhoso ato de amor que Jesus fez por nós. Ao tomarmos este pão e este vinho esta manhã, que o Teu Espírito Santo possa penetrar nos nossos corações, no nosso entendimento, e que possamos compreender que nós não somos nada nesta vida sem Jesus. Que nós possamos compreender que o Senhor breve virá para nos buscar, e nós precisamos nos preparar dia após dia, para que nós sejamos dignos de irmos para o céu com o Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe a todos e perdoe os nossos pecados e faça-nos, Senhor, dignos de participarmos dessa grande ceia. Em Teu nome, Jesus, Te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Amém. Amém. Queria pedir àqueles que forem participar do emblema do pão, se coloquem em pé. Ao receberem, aguardem. Podem se assentar e aguardar depois de receberem. E ao final vamos participar então todos juntos.
alegria no coração, participemos todos juntos do emblema do pão. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Quero mais uma vez convidar os diáconos e pedir a todos aqueles que forem participar do emblema do vinho, que se coloquem em pé. Ao receberem, assentem-se e ao final participaremos então todos juntos.
Oi. Que bom que você fez a escolha certa, não é? Jesus é sempre a melhor escolha. E vamos ficar em pé e vamos terminar o culto dessa manhã cantando Jesus é melhor. Hino de número 91 do nosso cenário. Jesus é melhor. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mau escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo Ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mau escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mau escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o Eu quero agradecer a todos aqueles que colaboraram para a ceia, né? De maneira mais especial, assim, as diaconisas, a Vivi, a sua equipe, os diáconos também, o Bill, a sua equipe, né? Que montaram, veja como bonita ficou a mesa, tudo, né? Tudo hoje funcionou direitinho. A gente agradece mais uma vez a vocês. Agradeço ao instrumental também, né? Hoje foi bom, a gente teve uma música aí durante os dízimos e ofertas, né? E olha, se alguém mais toca instrumento, procure um dos três, né? A gente aumentar esse instrumental e quem sabe todo sábado termos aqui uma música, uma apresentação ao vivo, não é? Já imaginaram que bom louvar o nome de Deus dessa maneira? Toca alguma coisa, fala com um dos três, você já está incluído, né? Na bandinha, tá bom? Ao terminarmos o culto, eu não vou ficar hoje à porta ali. Eu tenho culto na outra igreja 13h, culto hoje lá é à tarde, então eu tenho só meia horinha para comer alguma coisinha e chegar lá antes de 1h para a gente organizar o culto hoje lá na outra igreja.
Mas desde já é um prazer estar com vocês. Que Deus possa despedir a todos debaixo das suas bênçãos. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela tua companhia, pelas bênçãos recebidas nessa manhã, o privilégio de estarmos juntos, de termos participado do lava-pés, da ceia, e renovarmos, Senhor, a nossa decisão de escolhermos a Jesus. Obrigado, Pai, porque embora no passado Pilatos tenha feito a pior decisão, obrigado porque hoje Tu nos dás o privilégio de podermos escolher correto. Obrigado porque nesta manhã escolhemos a Jesus. E que a Tua presença se faça em nossa vida cada vez, Senhor, mais poderosa, mais plena. Transforma a nossa existência, dá-nos a alegria da salvação, a esperança da vida eterna. E despede-nos agora, na Tua companhia, com a Tua presença, que possamos ter um restante de sábado muito feliz ao Teu lado. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.